Fala, Enezeiro, Enezeira, a gente está de volta aqui tirando dúvidas da minha turma Enem e a gente volta ao passado 2014, segunda aplicação no caderno cinza, questão 115 que Lucas me pediu para que fizesse porque ele não entendeu bem o que essa questão quer saber. Lembrando que a habilidade dela é a de número 14, é da inter-relação, do diálogo, do casamento entre influências culturais diversas. Vamos lembrar o texto da habilidade? Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Então vamos ver como essa questão 115 se comporta de acordo com essa habilidade. É um texto do Henrique Cases, que já caiu algumas vezes no Enem, Choro, né? O chorinho, o ritmo musical, surgido no quintal, né? Ou seja, do âmbito mais familiar, doméstico, ao sucesso de alguma forma no Teatro Municipal de São Paulo. Então, essa transformação do chorinho ou do choro está presente aí nesse livro do Henrique Cases, publicado em São Paulo pela editora 34 na década de 90. O trechinho que a gente vai ler tem adaptações. Além do sotaque inerente à música de cada colonizador e da influência religiosa, que outro elemento também contribuiu para a constituição dos gêneros musicais citados no texto? Então vamos ler o texto logo. Se observarmos o machixe brasileiro, a beguine da Martinica, o dançon de Santiago de Cuba e o ragtime norte-americano, veremos uma coisa em comum. Todos são adaptações da polca, do ritmo europeu polca. A diferença de resultado se deve ao sotaque próprio de cada colonizador, seja ele português no Brasil, espanhol em Cuba, ou francês na Martinica, ou inglês nos Estados Unidos. E, em alguns casos, também da maior influência da música religiosa. Então, esses dois fatores se casaram, a inter-relação, tá vendo, de valores sociais e étnicos na constituição dos ritmos que são citados aí. Mas que outro elemento não está presente que também atuou na formação desses ritmos? Letra A região da África de origem dos escravos, da população escravizada, que trouxe tradições musicais e religiosas de tribos distintas. Então, a população africana que chegou ao Brasil não foi a mesma que chegou a Cuba, que não foi a mesma que chegou a Martinica, que não foi a mesma que chegou aos Estados Unidos. A gente tem que ter esse repertório para entender que todos esses países citados contam com a presença expressiva da população de origem, descendentes da população de origem africana, que atuaram também nesse amálgama de novos ritmos que foram se cristalizando ali nessas regiões. Então, isso é importante, a habilidade já falava em valores, né, sociais, em vários grupos sociais, desculpe, e étnicos, e sim, a influência africana não pode ser desconsiderada no surgimento desses ritmos, mas é uma questão que beira aí de média para difícil, logo na interpretação desses fatos, porque exigiam um repertório do candidato e da candidata. Então a gente já vê logo que não é tão óbvia assim essa, digamos, resposta. Entretanto, pensando um pouquinho, a gente poderia chegar até ela. Vamos ver as outras, né? Até porque as outras podem ajudar para que a gente volte para A e já olhe com outros olhos. Então, um elemento importante foi o relevo. Não, relevo, como é que o relevo influenciaria? Favorecendo o isolamento de comunidades, aumentando o número de gêneros musicais surgidos. Seria difícil, né, a gente ter essa inferência, ela é mais improvável do que a letra A. Como é que é o relevo? O relevo é fazer talvez isolamento de alguns grupos, os grupos iam ficar fechados ali, e podia haver até não o surgimento de um novo ritmo, mas a manutenção daquele ritmo que veio. Mas a população se isolou, ficou ali sem nenhum contato, então o ritmo foi preservado, o que aconteceu, inclusive com várias línguas, quando a gente discute, o inglês já trouxe isso, o inglês é ótimo, o Enem já trouxe isso, nas questões de línguas estrangeiras que vieram para o país e, de repente, se mantiveram isoladas e constituíram uma espécie de bolsão daquela língua originária dos povos que vieram de outros países. Então, o relevo não me aparece assim como algo que vai aumentar o número de gêneros musicais surgidos, mas até preservaria uma espécie de antiga, né, ligação com o gênero oriundo lá com o lugar de origem. Mas enfim, deu para entender aí que não é a letra B, por duas razões que a gente já expôs. O conjunto de portos. Os portos que favoreceram o trânsito de diferentes influências musicais e credos religiosos. Essa é uma alternativa para mim que é a mais sedutora, sem ser a verdadeira. Quer dizer, esses portos vão permitir a entrada, né, de ritmos diferentes, de influências diferentes, sim, mas no fundo, é uma presença humana, né? Então, essa existência e todos os países que a gente está aí citando tem um litoral que propiciou a entrada de um elemento humano a mais, que é o elemento africano, que deu esse verniz, ou essa cara, ou essa adaptação àquilo
que já existia na Europa, né? Então, não é um porto por si só capaz disso, né? Ou seja, se não houvesse portos, não haveria, não, porque isso também vai acontecer em lugares interioranos, em que a gente tem um afastamento dos portos. Não é necessariamente o porto a principal razão disso aí, mas é um bom distrator porque tem um tangenciamento com a chegada de novas levas de populações. A agricultura das regiões, pois o que é plantado exerce influência nas canções. Não é nada a ver, né? Não tem a ver. Plantou feijão, aí vai ter um ritmo. Não tem. Você pode poder até pensar nos cantos que eram feitos durante a lavoura, mas isso já tem que ter uma origem humana também. E o clima dos países em questão, pois as temperaturas influenciam na composição, isso é o determinismo geográfico, né? Ou seja, os lugares mais quentes, mais frios, vão ter, portanto, um tipo humano. Não, acho que aí as letras, por exemplo, D e E são menos interessantes, mas o gabarito, letra A, que fica um pouco mais fácil quando a gente pensa na B, na C, na D e na E, ele meio que fica assim mais óbvio, porque a gente vê que é uma letra mais provável. Digamos assim que a letra A nos dá aquele estalo para entender que o gabarito tem de ser a letra A, ou seja, realmente o elemento africano atuou na moldagem desses novos ritmos. Tá aí, Lucas, para você, espero que a dúvida tenha sido sanada. Pessoal, portanto, gabarito letra A. E se você não conhecia o canal, fica aqui a recomendação para que você se inscreva e toda semana acompanhe nossas resoluções. Se você quiser ser meu aluno Enem, aqui embaixo na descrição do vídeo aparece o link de matrícula para você alavancar sua nota, ou, se você quiser um investimento menor, nós temos aqui o programa de membros do canal que lhe dá acesso a questões exclusivas que não foram ainda a público e você vai poder acessar mais de 100 questões resolvidas. Para isso, posicione aqui seu celular no QR Code e vire membro. Você se ajuda, você nos ajuda. Mas não vai embora não, vamos falar aqui ainda de ritmos musicais, vamos falar de um instrumento africano numa questão antiga que eu já gravei aqui no canal há muito tempo, mas que vai servir aqui numa ponte sobre essa presença africana na música. Clica aqui que eu tô te esperando.